parênteses, né? Porque eu acho que tem pessoas, eu não sei se tem pessoas novas convertidas, que assim, que quando a gente tem Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós. E existem situações que o Espírito Santo vem e pousa sobre nós com uma ação diferente, né? Para deixar que são duas coisas diferentes, né? Sim, mas isso é um assunto mais para frente. Nós vamos falar Tá sobre bom. isso. Nós vamos falar sobre isso no outro capítulo. Tá Já bom. já a gente vai falar disso, mas é isso mesmo. Queria comentar uma coisa, falar só que eu achei interessante um ponto aqui, que quando as pessoas estavam ouvindo as coisas de alguém que, assim, tipo, igual você saber que você está na Itália, é um monte de italiano, você tem jeito de italiano, de repente ele fala português com você. É esquisito, mas ele não fala qualquer coisa com você, ele fala as maravilhas de Deus com você. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, a convicção dela falar das maravilhas de Deus para você, e ela olha para os teus olhos e começa a falar o Deus maravilhoso na sua língua. E você sabe que ele não é daquela, não é do seu jeito, não é do seu país. Imagina isso. Então, se fosse francês, era pior ainda, né? Que francês não fala nenhuma outra língua. E aí ele fala as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, imagina 120 pessoas falando para essas outras pessoas, para esses grupos, e todos eles falando glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Ele criou o mundo, porque... Imagina citando salmos, fazendo hinos. Era uma adoração ao Deus vivo, né? Era uma coisa assim que todo mundo não só ficava atônito por causa da língua, mas isso já era mais uma prova, mas também pelo assunto que era falado. Imagina uma pessoa cheia, né, do Espírito, como ela fica diferente também. Era só um detalhe que eu queria. Amém. Mais Colocar alguma coisa? Amém? Então vamos continuar? Versículo 14 ao 21. Nós vamos falar sobre a pregação de Pedro, né? Logo após isso, ele se levanta. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Olha que bênção. Mostrarei-lhe maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante aqui, o Joel já está falando de uma era apocalíptica, ele já está falando da tribulação, que ele está falando aqui os sinais debaixo do céu e da terra, nuvens de fumaça, o céu torna as trevas, a lua em sangue. Olha que interessante, como o livro de Atos já vai nos preparando lá para o final dos tempos, ele já vai falando sobre isso. E esses homens, na verdade, eles foram batizados, os 12 apóstolos, eles foram batizados pelo Espírito Santo, que é diferente do batismo que o João Batista falava, sobre o Espírito, sobre o batismo de arrependimento, mas ele anunciava que ia vir um que ia vir e batizar diferente, né? Só que eles ainda não tinham o Espírito Santo com eles, porque eles andavam com o mestre. Mas no dia de Pentecostes é derramado o Espírito Santo sobre a vida deles, por isso que eles começam a ter essas manifestações de dons e tal. Então, como é que fala? Eles estão cheios realmente do Espírito Santo. Eles tinham sido batizados e tinham falado com vários grupos em outras línguas. Agora ficavam em pé com Pedro e lhe servia de porta-voz. Então Pedro
dos apóstolos era o que estava sendo, nesse momento, porta-voz. Por que Pedro? Porque foi Pedro que se manifestou e é Pedro que estava preparado para isso. E quando ele fala, que o pessoal fala, ainda eles estão bêbados e tal, isso é impossível. Por quê? Porque num dia de festa como o Pentecoste, nenhum judeu ousava quebrar o jejum antes das 10 da manhã. Assim, era extremamente improvável que um grupo de homens ficasse embriagado tão cedo, ou seja, não tinha ninguém bêbado ali, né? E Pedro vem e cita o livro do profeta Joel, falando do que estava acontecendo. Ele fez um resumo do que estava acontecendo, do que ia acontecer, né? Que ele já estava declarando ali, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos profetizarão, suas filhas profetizarão, tralalá, 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 e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Ele já está falando aqui a nova aliança, ele já está falando aqui daquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não está escrito isso aqui, mas nós já temos entendimento do que nós já lemos no Evangelho de Lucas, que quem aceitar o Espírito Santo, quem aceitar o Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, e as pessoas têm o Espírito Santo habitando dentro do templo, que somos nós, entendeu? Então, vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esses versículos? Querem fazer alguma colocação? Estejam à vontade. Não, eu não. Então, vamos lá. Vamos agora do versículo 22 ao versículo 46. Pedro aqui, voltando um pouquinho, Pedro está interpretando um trecho como uma referência específica. Já falei isso, da nova aliança, né? A nova aliança. Chegou a era do cumprimento messiânico, né? Na verdade. A época do cumprimento, do que o Messias veio realmente fazer, que era nos trazer a salvação. Então, vamos lá, versículos 22 em diante. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Deus permitiu, isso era plano de Deus, para que ele morresse no seu e no meu lugar. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. A respeito dele, disse Davi. Davi fala isso lá no Salmo 16, do 8 ao 11, que é o que Pedro cita aqui. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Olha que coisa interessante. Davi aqui também já estava falando do Messias, né? Aqui já está, porque o templo de Davi, o túmulo de Davi estava lá em Jerusalém, todo mundo podia ver lá com os restos mortais. Então, esse salmo, o Davi já estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos somos testemunha desse fato.
Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado nos seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esse batismo que eu estava falando, Adriana, é esse batismo que a gente recebe, é esse batismo que, quando nós nos arrependemos, nos voltamos ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Não é só uma visitação, como você estava falando. Aí sim o Espírito Santo está dentro de nós, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha o que o Espírito Santo fez ali em arrependimento: 3.000 pessoas. Para aquela época, você imagina, né? Para aquela época, 3.000 pessoas eram muitas pessoas, eram muita gente, né? E quando nós vemos aqui que esse do Salmo de Davi, o próprio Pedro explica, né? Como eu já falei, daqui ele estava falando de Jesus. Davi estava falando do Messias, né? E quando eles caem em si, com tudo isso que Pedro está falando, eles ficam aflitos no seu coração. O que é isso? Reflete tanto a crença em Jesus quanto a dor por tê-lo rejeitado antes. Porque você imagina, os caras falam: nossa, o cara estava aqui com a gente e nós rejeitamos. Nossa, o cara estava aqui passando e fazendo coisas maravilhosas e nós aceitamos que ele fosse crucificado. Nós não ouvimos, agora nós estamos ouvindo de vocês, amém, mas tivemos a oportunidade de ouvir dele. Então eles ficam com os seus corações aflitos por ter rejeitado antes, né? Mas eles arrependem-se, cada um de vocês seja batizado, a palavra fala. Eles se arrependem e são batizados, né? Em Atos, a forma abreviada ressalta a característica inconfundível desse batismo, pois Jesus agora está incluindo como não estivera no batismo de João. Porque aqui, o que inclui com esse batismo? Inclui o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Não que o batismo efetue o perdão, muito pelo contrário, o perdão se dá por meio do que simboliza o batismo, né? Duas dávidas são dadas a nós com esse batismo: o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo habitar no interior e de ser... E todo cristão tem direito a isso. Olha que bênção maravilhosa, né? Quando nós nos arrependemos e nos voltamos a Jesus, né? Porque de muitos, nós não éramos diferentes. Eu não era diferente, eu zombava, eu não queria saber, né? Dos pregadores atuais, vamos dizer assim. Eu zombava, né? Eu não vivo na época de Jesus e não vivi na época dos apóstolos, mas eu vivia numa época onde muitos irmãos chegaram até mim com a palavra, né? E eu não queria saber, né? E realmente a dor da gente olhar para trás da nossa vida e ver tudo o que podia ter sido diferente se nós tivéssemos aceitado Jesus lá atrás, causa dor mesmo, né? Eu tive essa dor, eu tive essa tristeza no meu coração e tive o arrependimento, glória a Deus, e fui batizado, e hoje eu creio que o Espírito Santo habita em mim, como eu creio que o Espírito Santo habita em meio aos irmãos, né? E é maravilhoso isso, né? Que a gente pode
ter a igreja contínua, a igreja apostólica, né? A igreja apostólica, gente, pelo amor de Deus, não vamos confundir. A igreja apostólica porque é do apóstolo Valdemiro, a igreja apostólica porque é do apóstolo fulano de tal. Esquece isso. Apóstolo, a igreja apostólica é a igreja que segue os princípios de Atos dos Apóstolos, que nos ensinaram como deveria ser a igreja. Essa igreja é a igreja apostólica. Não é que tem que ter um apóstolo na igreja, porque eu estou aqui falando com vocês, os meus irmãos, né? Eu tenho até um irmão que foi ungido a apóstolo, apesar de eu não aceitar, porque eu penso que apóstolo foram levantados esses homens, né? Eu creio nisso. O apostolado eram para esses homens dessa época que fizeram parte disso, né? Hoje nós temos pregadores maravilhosos, homens de Deus, mas não tem nada a ver com essa coisa de apóstolo. Então, a nossa igreja é uma igreja apostólica, né? Ela poderia chamar a igreja apostólica acolher, porque nós seguimos os ensinamentos apostólicos, mas dos apóstolos de Jesus. Amém? Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui, né? E é interessante o quanto a gente vê a Bíblia ainda, desde o começo, nos falando sobre o arrependimento, sobre nós nos voltarmos a Deus, né? E termos uma mudança de vida, né? Para que o Espírito Santo possa habitar dentro de nós. Amém? Alguma dúvida até aqui? Nossa, será que eu estou explicando tão bem? Eu queria só complementar o versículo 39, né, quando fala que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Né? Como é maravilhoso realmente a graça de Deus que atinge a todas as pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Você pode ter sido o maior pecador, a graça te alcança, Jesus te recebe, né? Então, a salvação é para todos. Às vezes o diabo lança na mente de pessoas, eu fiz tanta coisa errada, né? Deus não vai me perdoar. Sim, Ele perdoa. Né? A graça está aí para perdão de todos. Amém? Amém. Eu queria comentar sobre a palavra batismo, que está aí, né? Que a gente vê várias vezes no Evangelho. O batismo significa em grego mergulho. E quando a gente mergulha, quando a gente aceita o Senhor, a gente passa a ser batizada nele. É isso que é sentido. E o batismo como um ato de obediência a Deus, se segue a nossa fé nele. Por exemplo, tem uma moça que eu estava conversando ontem, e ela falou assim, Adriana, eu mudei muito, agora eu confio em Deus de verdade. Eu não confiava antes, mas agora eu não quero fazer nada sem ele. E a gente percebe que algo mudou nela, que ela teve um processo de se abrir o coração dela totalmente para Jesus Cristo. Ela não é batizada nas águas, mas provavelmente vai ser o próximo passo agora, porque ela está totalmente convencida, convicta, ela está totalmente entregue, mergulhada em Cristo e Cristo nela, né? Então, é nesse sentido, né? A conversão acontece no coração e o batismo é uma prova disso, tá bom? Glória a Deus. Mais alguém? Nossa, no final eu vou fazer uma provinha, quero ver, porque ninguém está falando nada. A Bíblia, coisa assim. Vou fazer uma provinha para ver se vocês entenderam tudo. Glória a Deus. E agora nós vamos falar uma coisa maravilhosa. Eu adoro essa parte de Atos, que fala da comunhão dos cristãos, né? E é tremendo, porque ele fala assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha que interessante, aqui ele está falando da ceia, aqui ele está falando da importância
da comunhão dos irmãos em estar fazendo esse memorial, a importância de quando os irmãos estão reunidos, seja em público, seja no particular, as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Olha outra coisa interessante. A gente tem que entender aqui que a mesma coisa está falando, eles partiam o pão nas suas casas. Aqui é outra coisa. Eles tinham as suas casas também, eles participavam das suas famílias, eles estavam ali em comunhão e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam chegando. Olha isso aí de novo, eu vou falar de novo, porque eu acho demais aqui isso. Isso que ensino dos apóstolos incluía tudo o que o próprio Jesus ensinara, sobretudo o evangelho, que centrava na sua morte, sepultamento e ressurreição. Gente, o cristianismo é isso. O cristianismo, o centro do cristianismo é a cruz. O centro do cristianismo não é eu e nem você. O centro do cristianismo é Jesus Cristo, né? É servi-lo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu até coloquei esses dias no meu Instagram, o Assis acho que até comentou, que a verdadeira igreja não é aquela que cresce, aquela que prospera, aquela que traz prosperidade. A verdadeira igreja é aquela que serve. Olha que importante isso. E isso aqui que nós vemos nessa comunhão é exatamente o que os apóstolos vinham a fazer, né? E isso é algo tremendo, porque esses homens, porque aqui está algumas religiões e algumas outras coisas, eles fazem aqui uma apologia de que o cristão tem que fazer voto de pobreza, vende tudo que tem, doa para todo mundo e viva através do Espírito Santo, né? Mas, na verdade, não é bem isso que ele quer dizer aqui, é que ele está mostrando o dom do altruísmo, o dom que a pessoa tem de servir, de se doar, né, de fazer as coisas. Isso daí até requeria, talvez, um estudo mais profundo, mas, basicamente, é isso que eu estou falando, né? Porque, quando eles partiam o pão em suas casas, aqui a referência à vida diária dos cristãos, fazendo distinção entre as suas atividades no templo e as de suas casas, onde faziam suas refeições. Essa aqui que ele está falando não é a ceia do Senhor, com alegria e generosidade, com alegria e sinceridade no coração. A comunhão, a união e o compartilhar da igreja primitiva são frutos do Espírito Santo. A alegria deve ser estado de ânimo do crente. Então, eles faziam tudo isso alegres. Ou seja, aqui está falando que eles tinham a casa deles, que eles tinham refeições na casa deles, que eles tinham refeição em comunhão na igreja, que na igreja tinha a ceia do Senhor. Isso aqui é um resumo, meus amados, do que a igreja tem que ser, né? Da igreja que doa, da igreja que acolhe, da igreja que ama, da igreja que serve, da igreja que ensina a palavra, da igreja que ora, da igreja que ceia, da igreja que não é só crente lá dentro, mas é crente na sua casa, junto com a sua família, em alegria, né? Que nem ele fala, em alegria. Ele termina falando que o Senhor, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, onde ele fala aqui, pois orar no pátio do templo, todo participar das refeições, quando se entendeu, voltando a Deus em simpatia, todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o povo de Deus tem que ser um povo alegre, meus amados, né? E essa parte do livro de Atos, né, ela vai introduzindo já, né, o que é a posição da igreja, como a igreja ela se posiciona, e aí vai passando a cura, né, vai passando a partir do ato 3, já vai indo para os apóstolos fazendo aquilo que Jesus fazia. É o que a igreja tem que fazer, né? É o que a igreja tem que seguir. Então, a lição de hoje é essa. A lição de hoje ela vem nos mostrando aqui a
a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela vem nos mostrando aqui a pregação de Pedro, ela vem nos mostrando aqui a importância do batismo no Espírito Santo, e ela vem nos mostrando principalmente também a comunhão entre os cristãos. Amém? Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Eu queria só falar sobre a promessa de Jesus que eles ficassem em Jerusalém até que viesse a virtude do alto, tal, que é o Espírito Santo, para que capacitasse eles para pregarem e capacitasse eles a serem igreja. Porque aqui é o começo da igreja. Como que tem que ser igreja, como o Paulo está falando, né? Isso tudo foi gerado por causa do Espírito. Sem o Espírito, a gente não consegue ser igreja. Ele que governa a igreja. E ele nos capacita também a pregar para as outras pessoas, como Pedro, né? Que era tão medroso, negou Jesus, e aqui há uma diferença, é um outro homem agora. Todos eles eram. Todos eles. Paulo. É. Né? E é isso. Todo mundo está muito quietinho hoje. O que aconteceu? Está todo mundo cansado igual a Tânia? Eu estou cansado com sono. A idade é mesmo assim, né, Assis? Isso é mentira, porque eu não tenho sono, só vou dormir tarde. Não, Céu, eu sei que é mentira, mas é que nós somos de uma raça mais forte, é diferente. Ah, claro, com certeza. Horas depois. Com certeza. Lógico. Não podemos negar, não. O cara com 80 anos, português, é jovem. É É claro. o Paulo. Olha o exemplo do Paulo aí. Eu não cheguei lá, mas eu Pretende chegar. pretendo chegar, mas ainda estou jovem. Vamos embora. Amém. Aliás, meu sogro falava assim, eu não estou velho, eu estou usado. Então. Mas tem uns que estão nem com 60, já estão usados demais, né? Já está trabalhando na mina de carvão, parece. É verdade. Sabe o que eu queria Agora, perguntar? você vê esse exemplo aqui, a gente conversando, brincando assim, isso é o que a comunhão que a igreja primitiva tinha. Exato. Né? Exato. Onde pode ser que nem eu brinco muito com o Paulo, tenho um amor por ele, como meu irmão, e o respeito por ele como meu pastor, mas a gente brinca, tem uma amizade. O Carlos, a Cel também, eu conheço mais por aqui, na igreja a gente só se cumprimentava, né? Acabamos pegando um pouco mais de amizade aqui pelo Zoom, né? Como tem a Bia, a nossa futura intercessora. É verdade. Então, mas é gostoso isso, né? O amor de Deus, o Espírito Santo nos une, né? Verdade. E isso é algo principal. Quando a gente estuda o tabernáculo, tinha as madeiras em volta, havia uma viga que ia por dentro das madeiras, ninguém via, que unia, porque aquelas tábuas simbolizavam a igreja, né? E essa madeira que ia por dentro, essa viga que ia por dentro, simboliza o Espírito Santo, que nos une, né? Cada um, vamos pegar aqui, cada um tem uma cultura diferente, um ensino, uma instrução diferente. Eu também tenho um pouco de sangue português nas veias, italiano, né? Então, é uma coisa, é uma coisa que, mas o Espírito Santo nos une, né? Isso é gostoso, né? Essa alegria que nós temos de estarmos juntos, amém? É uma prática do que nós estudamos hoje. Amém. Amém. A Cel quer falar uma coisa. Pode falar. Sabe o que eu ia perguntar? Que, meu Deus, já na Igreja Católica eu já não entendia, e a última aula que a gente teve também falou sobre Pentecoste. O que é Pentecoste? Eu preciso saber direito. Podia ter procurado no Google, mas já que eu estou aqui... O dia de Pentecostes, Céu. Sim, eu quero entender. Após o sábado da Páscoa, no caso, Sim. na morte de Jesus, conta-se 50 dias. E 50 dias é o Pentecostes. Pentecoste por causa de de 5. Pentecostes. Entendeu? Então, são 50 dias após a morte de Jesus. Já a Igreja Católica e as igrejas comemoram isso até hoje, o dia de Pentecostes. E o judeu, até hoje, comemora o Pentecostes
mas porque ele calha com outras festas deles, que acaba sendo parecido, que é a festa das frutas, a festa da colheita, a festa de algumas outras coisas aí. Então, Pentecoste é esse período de 50 dias após o sábado da Páscoa, que teve o derramar do Espírito Santo, ficou marcado por isso. E também é chamado de primeiros frutos essa festa de Pentecostes, que é os primeiros frutos do Espírito, inclusive, né? Espiritualmente falando. É o que Deus tinha preparado para os cristãos. Entendi. Então, a festa de Pentecostes é tudo isso junto. É a festa da colheita. Entendeu? Espera aí que eu vou falar melhor para você aqui. É que a hora que acho que eu falei, tu estava tentando entrar. Atos. Então, Adriana, na última aula que nós tivemos, nós falamos que Jesus ficou 40... Peraí. Ficou 40 dias, né? Lembra? Lembro. Aqui, depois ele foi... agora, não sei como é que se fala, mas assim, as pessoas Ascendeu ao céu. Subiu ao céu, e os 10 dias aí a seguir... E daí esse povo ficou em oração, esse povo se reuniu, porque Jesus falou, esperem até que do alto vos estejam revestidos. Então teve um povo, esses 120, ficaram reunidos, orando e esperando. Entendi. Foi dito para eles não saírem de Jerusalém. Eles aguardaram. E aí foram esses 120 que foram receber, depois desses 10 dias. Ó, isso. Então, vamos voltar lá no Pentecostes. Isso daí já tem lá desde Levístico, leis do povo lá, porque o que era? Eles comemoravam a Páscoa, né? Que é a passagem, que é a saída do povo do Egito. Eles comemoravam isso e tal. E depois desses 50 dias, eles guardavam esses 50, esse tempo do Pentecoste, né? Que é o que é? Dia do Pentecoste. Eu vou ler para você. O 50º dia após o sábado da semana de Páscoa. E, portanto, o primeiro dia da semana. O Pentecostes é também chamado Festa das Semanas, Festa da Colheita e Festa dos Primeiros Frutos. Entendeu? Então, eles faziam essa festa, né? E é isso que tem um estudo. Agora, isso é o que é Pentecostes. Agora, o que eu vou falar é outra coisa. É isso que tem um estudo, que dessa festa surgiu o carnaval, porque o carnaval é 50 dias depois da Páscoa, não é? Boa pergunta. Acho que é 50 ou 40? Não, 40. Não é 40? Tem a ver com uma festa pagã. 40 dias. Criada 40 em Roma. 40 dias. Porque o Pentecostes termina... O Pentecostes termina com a colheita, né? Da cevada, não lembro agora. E aí com os romanos criaram isso com um Deus que tem a ver com o carnaval. Então, é isso. Tem que olhar, agora não lembro mais. Eu também não lembro direito, mas eu sei que tem alguma coisa a ver aí. Coisa a ver. Mas glória a Deus. Amém? Amém. 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 Mais alguma coisa, povo? Coisa que a Adriana fala, vocês falam mais, viu? Olha o ciúme, olha o ciúme. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero falar nada à frente da Adriana, mas já que a gente está falando, eu prefiro, assim, na beleza, eu prefiro você, doutor Paulo. Como que é? O que você falou? Entendeu? Eu falei... Abusadinha. Olha, eu pensei que o marido está aqui do lado, eu confesso tudo, não é assim, não. Estou falando que na beleza eu prefiro o pastor Paulo. O que você acha? Minha fã! É o carinho como de uma... Você é a mais linda do mundo. Obrigado. É como o carinho de uma neta para o seu avô, coisa assim. Sem graça. Mas a Adriana é a coisa mais fofa, linda demais, Adri, você. Amanhã
Amanhã tem oração e quinta-feira nós vamos ter a vigília. Aliás, sexta-feira. Vai ser uma bênção, né? A gente vai começar às 9h30. Sexta-feira! Sexta-feira. Vai ser uma bênção. Quem puder estar, vai ser bem bacana. Né? O Assis tinha até sugerido da gente levar alguma coisa para a gente em comunhão comer lá e tal, mas eu já pensei logo no trabalho, eu não sei. Né? Nós estamos com uma diaconia meio afastada e aí, sei lá, não sei se... Até sexta-feira vocês podem sugerir, que segundo a Tânia falou que eu tenho que discutir em assembleia. Ela não Mas vai aí querer. todo mundo que levar se compromete a arrumar também, né? A gente ia juntar lá todos juntos. A igreja primitiva fazia isso. Eu sei, mas por outro lado, eu não sei se esse tipo de coisa, é assim, eu fico só um pouco preocupado com isso, agora é sério. Se esse tipo de coisa pode, entendeu? Dentro da igreja, tipo esse tipo de festividade, de comes e bebes já, entendeu? Porque eles estão meio, hoje eu estava vendo a respeito, eles estão meio, como é que fala? Meio restringindo algumas coisas, inclusive festa em bar, vou marcar mesa lá, não pode. Agora tem um número limitado de pessoas que pode participar. Eu fico um pouquinho receoso, mas vamos orar e até sexta-feira a gente resolve. Tá Festa bom? não tá permitido mesmo. A menina que trabalha comigo tem uma casa de festa e ainda não foi liberado. Então, eu tenho medo, apesar que não é uma festa, é uma comunhão, mas o capeta já sabe, né? Ele pode querer fazer a pessoa que for lá olhar de outra forma. Então, acho que a gente pode evitar isso. Acho que vai ter um tempo para todas as coisas, não é? Acho que a nossa primeira vigília, vamos fazer vigília. Mas o que eu assisto sobre ela é gostoso. A gente fazia isso quando a gente fazia a vigília do Vale da Bênção, né? Então, à meia-noite, começava 11 horas. Quando eram 2 horas da manhã, nós parávamos e tinha esse momento gostoso de comunhão, né, com a equipe da igreja aqui. Era bem gostoso. Era meia hora ali, mas muito gostosa. Quem sabe na próxima, então, a gente pensa nisso. E depois, vocês podem mandar pelo particular, quem não for poder participar, quiser mandar algum motivo de oração, porque lá vai ter um momento de oração pelos pedidos, né? Podem enviar pelo zap aí, que a gente vai anotando, e depois vai ter um momento de oração lá na vigília por esses pedidos das pessoas que não podem estar lá presentes. Né? E eu creio que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas, pastor, quem puder ir ficar um pouquinho só também pode, né? Não precisa ir ficar o tempo todo. Se a pessoa puder ficar 1 hora, ficar 1 hora e 2 horas, sei lá. Não, nós vamos ficar também, não até o outro dia. É uma vigília, é uma meia vigília, né? Nem eu não posso ficar. Eu acho Não, que... mas, por exemplo, nós vamos começar que horas? 9h30. Helena, para de gravar. Esqueci. Peraí.